Olá pessoal, essa é a segunda parte de Se Naruto voltasse ao passado com todas as suas habilidades. Espero que gostem e se inscrevam nos canais na descrição do vídeo. Agora vamos começar. Por agora Naruto não queria pensar em Madara porque sabia que isso seria complicado. Então decidiu que focaria em extrair Kurama de Kushina e selar ela nele mesmo de alguma forma que só existisse uma raposa de 9 caudas. E de alguma forma que não colocasse a vida de Kushina em risco. Até que ele teve uma ideia que seria Kurama se fundir com ela do passado. Coisa que não seria nada fácil, sendo ele não tinha como saber no que isso resultaria. Mas pelo menos essa parecia a melhor chance. Com isso Naruto foi perguntar para Kurama se teria como o plano dele dar certo. Kurama falou que tinha a possibilidade, mas como isso nunca havia sido feito, não tinha como ter certeza. Quando Naruto já estava em casa, ele começou a pensar e após algumas horas, chegou na conclusão de que seria melhor tentar. Mas se desse errado, ele sabia que poderia ter um grande problema. Com esse pensamento ele foi dormir. Chegando à manhã seguinte, Naruto decidiu ir falar com Hiruzen. Chegando lá, Hiruzen perguntou o que Naruto tinha para falar. E Naruto respondeu: "Lembra que eu havia dito sobre minha mãe, quero dizer Kushina?" Hiruzen lembrou desse fato estranho e pediu para que Naruto continuasse. "Então, como você sabe, eu irei precisar selar a raposa que está selada nela em mim." Hiruzen estava lembrando de tudo que Naruto havia dito no dia, então pediu para que Naruto fosse direto ao ponto. E Naruto falou sobre o que ele tinha pensado, mas Hiruzen, preocupado com o que poderia acontecer, disse para Naruto que eles poderiam tentar, mas que seria necessário ser em local afastado da vila e que algumas pessoas teriam que saber sobre o que iria acontecer. Naruto concordou, mas disse que queria um mínimo de pessoas possíveis envolvidas. Afinal, seria importante que todos continuassem acreditando que Kushina era a Jinchuriki da Kyuubi para manter a segurança da vila. Sendo assim, foi combinado que tudo iria ser feito na Floresta da Morte e teriam ambos espalhados por toda a vila, preparados para qualquer problema. E assim foi feito. Havia se passado uma semana e todos os preparativos estavam prontos e além dos ninja, também tinham médicos para qualquer acidente. Kushina estava presa em um Jinjutsu, já que para ela nada iria mudar, sendo que ela não iria saber sobre nada. E Naruto também já estava pronto e tudo começou. Foi tudo muito rápido, sendo que em 10 minutos tudo estava pronto e para os outros tudo estava muito bem. Mas para Naruto certas coisas na aparência dele estavam mudando. Como seu cabelo que de loiro estava ficando com as pontas avermelhadas e seus olhos estavam mudando de azul para um vermelho forte. Além dele sentir uma dor extremamente forte graças ao chakra. Outra coisa que aconteceu é que a aura da raposa pode ser sentido em toda a vila, causando pavor nos aldeões, mas por mesmo assim tudo ficou bem. Já no dia seguinte Naruto acordou em sua casa e ele não estava lembrando de nada além de estar com uma forte dor de cabeça. Passado uns 5 minutos ele já estava bem. E levantou indo direto ao banheiro, onde quando se olhou no espelho levou um susto. Mas preferiu ignorar, já que mudanças na aparência eram o menor problema dele. Ele fez o que tinha para fazer e tentou entrar em contato com Kurama, mas por algum motivo ele não estava conseguindo. Então desistiu e decidiu tentar novamente mais tarde. Então, como era sábado e não teria academia, ele decidiu que iria em uma missão não por Konoha mas sim por ele. Que era ir até Uzushi. Na época a vila havia sido destruída recentemente, então caso ele tivesse sorte, talvez conseguisse algum pergaminho e na melhor das hipóteses encontraria algum Uzumaki vivo ainda na vila, por mais que ele soubesse que as chances disso acontecer eram baixas. Ele já havia comentado isso com Hiruzen ainda quando chegou, então ele apenas pegou o que precisaria e fez 2 clones, um responsável por ficar na academia e outro que ficaria responsável por fazer as missões. E como ele não sabia quanto tempo ficaria fora, então fez o melhor clone possível para que resistisse à missão, já que no pior dos casos ele passaria anos fora da vila, não apenas por ir ao Uzushi e ter que aprender todas as técnicas, mas também porque ele não voltaria para a vila sem Madara. E assim, como ele não tinha tempo a perder, ele apenas deixou uma carta avisando tudo e foi embora.
Havia-se passado uma semana até ele finalmente chegou lá. Estava os portões de Uzushi. Mesmo não tendo entrado, já era visível a destruição. Era possível ver corpos de guardas e de inimigos, e quanto mais ele andava, mais destruição via. Até que chegou onde parecia ser o prédio principal e foi em busca de algum pergaminho que estivesse lá ainda. Mas não tinha quase nada, apenas um ou outro pergaminho, mas nada que realmente fosse ser necessário. Então ele fez alguns clones e mandou que se espalhassem em busca de mais alguma técnica, e guardou o que ele tinha encontrado. Após isso ele foi procurar algo bem interessante pela vila na esperança de encontrar algum sobrevivente, mas mesmo procurando por dias, ele não conseguiu encontrar nada além de destroços e corpos. Todos os pergaminhos de Jutsu ainda presentes na vila já tinham sido encontrados. Então a ida até a vila havia sido inútil, mas não era possível. Alguma coisa parecia errado naquilo tudo. Então, antes de ir embora, ele novamente foi até o prédio principal procurar mais uma vez, e após 2 horas vasculhando tudo, ele desistiu e se preparou para ir embora. Até que notou uma estante de livros que estavam estranhamente intactos, mas o que era mais esquisito é que tinha um enorme cheiro de morte. E então ele foi até ela e começou a procurar por algum livro que pudesse o ajudar. Até que ele notou um livro que estava para cair. Então ele foi tentar tirar o livro. E para a surpresa dele, quando puxou a estante, virou dando lugar a uma porta. O que era estranho e que não havia nada atrás da estante a não ser uma parede que nem sequer era grossa. Então ele pensou um pouco e percebeu que alguém deveria ter colocado um genjutsu para que não encontrassem a passagem. Ele analisou a situação e viu que ele já estava em uma má situação por não ter encontrado nada. E que não tinha nada a perder. Então entrou e seguiu por um corredor. Após algum tempo andando, descobriu de onde estava vindo o cheiro de antes. Diversos Uzumakis mortos jogados pelo chão possivelmente haviam sido feridos na batalha, e quando viram que não teria o que fazer, devem ter tentado uma fuga. Mas acabaram não suportando aos ferimentos. Mas de acordo com que ele se aproximava, pode ver que um deles ainda estava vivo. Naruto tentou ajudar, mas o homem tentou atacar. Então Naruto deu uma breve explicação e contou sobre o porquê de estar ali. E então o homem, que já estava prestes a morrer com suas últimas forças, apontou para um quadro e falou para que Naruto olhasse por debaixo dele, e então o homem morreu. Naruto foi até o quadro e o retirou, podendo ver uma folha, mas quando pegou para ler percebeu que estava em branco e ficou um pouco confuso. Mas então fez um corte em seu dedo e passou em cima da folha, o que fez com que uma carta se revelasse. Nela estava escrito que se alguém estivesse lendo é porque foram derrotados. E também explicava o motivo pelo clã ter sido destruído. E então a carta terminava: mas quando Naruto colocou a carta no lugar, pode ver o porquê não tinha encontrado técnicas realmente úteis pela vila. Todos os pergaminhos que realmente teriam algum valor para ele estavam ali, intactos. Após isso, Naruto, surpreso, pensou em guardar todos para que pudesse voltar para Konoha. Mas isso poderia ter um risco se caísse em mãos erradas. Então decidiu que deixaria os jutsus mais fortes na vila, mesmo apenas com alguns poucos clones, para serem capazes de dominar todas as técnicas principais. Após isso, os jutsus que não eram tão perigosos ele guardou, e pensou em ir para Konoha. Mas quando ele pensou um pouco mais, decidiu por uma barreira de proteção em volta da vila, de uma forma que apenas ele seria capaz de passar pela proteção. Mesmo que o outro foco dessa saída da vila fosse voltar com Madara, ele preferiu esperar, apenas mandando um clone para que pudesse localizá-lo, e quando fosse a hora ele iria pessoalmente. E então partiu de volta a Konoha. Chegando lá, fez um relatório para o Hokage, mas escondeu o fato dele ter encontrado as técnicas do clã. Afinal, essa informação não precisava ser compartilhada, pelo menos não no momento. Sendo assim, Naruto tinha um plano de treinamento, e quando esse treinamento intensivo acabasse, ele iria atrás de Madara, e assim foi feito. Naruto passou 3 anos focado 100% em ficar mais forte. Durante esse tempo ele foi capaz de dominar todos os jutsus que tinha encontrado, e também conseguiu contato com Kurama.
Sua aparência estava cada vez mais mudada, sendo que seu cabelo estava bem mais avermelhado, e curiosamente Naruto havia ganho 9 caudas que com Kurama descobriu se tratar de um efeito colateral. Mesmo assim isso não chegava a ser um problema, pois era possível fazê-la sumir e aparecer quando quisesse, além de darem mais força para ele quando liberadas. Sobre o clone que Naruto mandou em busca de Madara, havia conseguido todas as informações necessárias, mas mesmo assim permaneceu lá para caso algo acontecesse ele saberia. Bom galera, eu sei que não ficou lá essas coisas, mas acreditem, esse vídeo terá uma grande importância nas próximas partes da teoria. Mas por agora é isso, obrigado por terem assistido.